A maioria das pessoas não sabe disso, mas Bach era um homem de família. Johann Sebastian Bach, uma figura importante na música clássica, não era apenas um compositor brilhante, mas também um pai dedicado. Ele equilibrava seu talento musical com a vida familiar, sendo pai de impressionantes 20 filhos em 2 casamentos. Nascido em 1685, o amor de Bach pela música se misturava perfeitamente com seus valores familiares. Sua primeira esposa, Maria Bárbara, lhe deu 7 filhos antes de sua trágica morte, após a qual ele se casou com Ana Magdalena, que lhe deu mais 13 filhos. Essa casa animada prosperava com música, e muitos dos filhos de Bach seguiram os passos do pai. Entre eles destacam-se Carl Philipp Emanuel Bach e Johann Christian Bach, que contribuíram significativamente para a música clássica. O talento musical compartilhado mostra como a criatividade floresceu na família Bach, transformando seu lar em um centro de expressão artística. Então, da próxima vez que você apreciar as obras-primas de Bach, lembre-se do amor familiar e do legado musical por trás de cada nota, tornando isso uma verdadeira questão de família que enriqueceu sua incrível jornada. É verdade que os equidnas podem sentir eletricidade? Os equidnas, essas criaturas espinhosas e incríveis da Austrália e da Nova Guiné, têm uma habilidade única que os diferencia da maioria dos animais. Eles possuem receptores especiais no nariz que conseguem detectar campos elétricos fracos. Esses campos são gerados pelos movimentos de insetos e outros pequenos seres que se enterram no solo. Quando um equidna procura comida, ele pode sentir esses minúsculos sinais elétricos, ajudando-o a encontrar sua presa, mesmo que esteja escondida. Essa habilidade é vital para sua sobrevivência, já que eles se alimentam principalmente de formigas e cupins, que muitas vezes se enterram profundamente. Imagine um equidna vagando com o nariz no chão, encontrando um delicioso almoço, apenas sentindo o sinal elétrico de seu jantar. Essa adaptação incomum é o que torna os equidnas tão encantadores e eficientes em seu habitat natural. Difícil de acreditar, mas assassinos têm escolhas interessantes. Charles J. Guiteau, que se tornou famoso em 1881 ao assassinar o presidente James A. Garfield, fez uma escolha curiosa de arma. Em vez de uma empunhadura de madeira tradicional, Guiteau optou por um revólver com uma impressionante empunhadura de marfim, acreditando que ficaria mais atraente em uma vitrine de museu. Essa escolha reflete sua mente peculiar, combinando o desejo de fama com uma paixão pela estética. A arma que ele usou foi um revólver British Bulldog, calibre .44, conhecido por sua potência. No dia 2 de julho de 1881, Guiteau se aproximou de Garfield em uma estação de trem e disparou 2 vezes, ferindo gravemente o presidente. A luta de Garfield pela sobrevivência durou 11 semanas e acabou com sua morte, o que chocou o país. A decisão de Guiteau de escolher uma arma de fogo tão única destaca a estranha e trágica interseção entre ambições pessoais e a história. Você sabia que Marion Jones conquistou 5 medalhas olímpicas? Esse feito incrível aconteceu nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, onde ela se tornou a primeira mulher a ganhar medalhas em 5 diferentes modalidades de atletismo. Ela competiu nos 100 metros, 200 metros e no revezamento 4x100 metros, além de conquistar medalhas de ouro no salto em distância e no revezamento 4x400 metros. Sua velocidade e talento impressionaram fãs ao redor do mundo, tornando-a uma das favoritas na história do esporte. O triunfo de Marion foi não apenas uma vitória pessoal, também destacou o trabalho duro e a dedicação dos atletas em seus treinos. No entanto, sua história se tornou mais complexa quando surgiram acusações de doping. Apesar desse escândalo, suas 5 medalhas permanecem como um testemunho de sua habilidade atlética, inspirando muitos jovens atletas. Marion Jones não apenas mostrou seu talento no cenário mundial, mas também deixou um legado complicado, levantando questões sobre a justiça no esporte. Qual é a sua opinião sobre a influência dela no atletismo? Você não vai acreditar na população única dos Iauii. Nos Emirados Árabes Unidos, impressionantes 85% da população são estrangeiros. Isso significa que a maioria dos residentes vem de diferentes países, trazendo suas culturas, idiomas e tradições. Dubai e Abu Dhabi são especialmente conhecidas por sua atmosfera cosmopolita, cheia de diversas nacionalidades. Muitos estrangeiros se mudam para os IAU em busca de melhores oportunidades de trabalho e uma vida vibrante, o que contribui para o rápido crescimento e desenvolvimento do país. Nas ruas, é possível ouvir idiomas de todos os cantos do mundo.
experimentar uma variedade de pratos internacionais e participar de festivais culturais que refletem a comunidade global. Curiosamente, essa mistura ajudou a criar uma identidade única no Zeal, onde tradições e modernidade coexistem. Essa estrutura demográfica dinâmica fez do Zeal um dos lugares mais acolhedores para pessoas de diferentes origens. Mas o que isso significa para o futuro da cultura e da sociedade dos Iau? Essa mistura de influências continuará a moldar esta região fascinante? Você já se perguntou por que é tão fácil em Marte? A gravidade em Marte é mais fraca do que na Terra, então se você pisar em sua superfície, vai se sentir mais leve. Para comparar, a gravidade de Marte é apenas cerca de 38% da gravidade da Terra. Essa diferença muda a sua percepção de movimento. Por exemplo, um simples salto em Marte vai parecer como se você estivesse flutuando. Você poderá pular muito mais alto e ficar no ar por mais tempo do que aqui. Imagine-se pulando pelo terreno marciano, e cada salto parece leve. Essa sensação de leveza pode tornar caminhar e correr em Marte estranhamente divertidos e quase mágicos. No entanto, embora isso torne a exploração emocionante, também cria desafios para os futuros astronautas que tentarão viver e trabalhar lá. Eles terão que se adaptar a esse ambiente incomum. Portanto, embora Marte ofereça a chance de se sentir leve como o ar, ele também apresenta barreiras únicas para a pesquisa humana. Você sabia que os tubarões-martelo podem sentir eletricidade? Esses seres incríveis têm uma forma de cabeça única, chamada cefalofóilo, que desempenha um papel importante em suas habilidades de caça. Essa cabeça larga e plana não é apenas bonita, ela contém órgãos sensoriais especializados, conhecidos como ampulas de Lorenzini. Esses órgãos são sensíveis a pequenos campos elétricos gerados pela presa, mesmo quando ela está escondida sob a areia. Essa habilidade extraordinária dá aos tubarões-martelo uma grande vantagem na busca por alimento, pois eles conseguem encontrar criaturas que outros tubarões podem não perceber. Imagine nadar no oceano com esse sonar natural, sentindo os movimentos de peixes e crustáceos enterrados sob camadas de areia. Os tubarões-martelo mostram maneiras incríveis de como os animais se adaptam ao seu ambiente, usando características especializadas para sobreviver. Não é impressionante como a natureza equipou esses predadores com ferramentas tão incomuns para a sobrevivência? Acredite ou não, os canadenses adoram macarrão com queijo. Este prato é mais do que apenas conforto para muitos canadenses. É quase um patrimônio nacional. De costa a costa você encontrará macarrão com queijo, tanto em casas quanto em restaurantes, muitas vezes com ingredientes únicos. Em alguns lugares, adicionam ingredientes extras, como lagosta, trufas ou até jalapeños picantes, para tornar este prato clássico ainda mais interessante. Você sabia que os canadenses consomem mais macarrão com queijo per capita do que qualquer outro país? É um prato obrigatório em aniversários, reuniões familiares e até mesmo em almoços escolares. Pessoas de todas as idades o apreciam, tornando-o um prato que une a todos. Alguns canadenses até comemoram o Dia Nacional do Macarrão com queijo em 14 de julho, preparando receitas especiais e realizando eventos culinários. Seja um jantar rápido durante a semana ou uma versão gourmet requintada, o macarrão com queijo ocupa um lugar especial no coração e no estômago dos canadenses em todo lugar. Qual é a sua maneira favorita de saborear este prato clássico? Prepare-se para descobrir os segredos do logotipo da Chanel. O famoso logotipo da Chanel é formado por duas letras C entrelaçadas, que representam as iniciais da fundadora, Coco Chanel. Esse design não é apenas um símbolo estiloso, ele reflete perfeitamente a essência da marca, que representa elegância e simplicidade. Coco Chanel, uma inovadora no mundo da moda, transformou a roupa feminina, focando no conforto e na sofisticação, ao contrário dos estilos rígidos de sua época. Seu logotipo, criado em 1925, transmite essa filosofia com suas linhas limpas e estilo clássico. Essas letras C entrelaçadas se tornaram um símbolo mundial de luxo e sofisticação, reconhecido instantaneamente no mundo da moda. Sempre que você vê essas letras, está vendo um pedaço da história da moda que destaca a crença de Coco no poder do estilo como forma de autoexpressão. O logotipo representa não apenas a marca, mas também conta uma história de independência e inovação que continua a inspirar. Você já se perguntou sobre a mensagem escondida por trás dos seus logotipos favoritos? Conheça a Vovó Gamer, a youtuber mais velha do mundo. Com 94 anos, Hamako Mori não é uma avó comum.
Conhecida como Vovó Gamer, ela conquistou corações e manchetes, tornando-se a gamer mais velha, reconhecida pelo Guinness World Records no YouTube. Tudo começou em 1981, quando ela experimentou videogames pela primeira vez, despertando uma paixão que já dura mais de 4 décadas. Mori dedica várias horas por dia aos jogos, provando que a idade não é um obstáculo para se divertir e explorar novos mundos. Seu canal no YouTube mostra suas habilidades nos jogos, oferecendo dicas e compartilhando experiências com uma audiência crescente. Gamers de todas as idades assistem com interesse enquanto ela, com entusiasmo e habilidade, domina jogos modernos, desafiando estereótipos sobre gaming e envelhecimento. A determinação de Mori não só entretém, mas também inspira muitos a seguir suas paixões, independentemente da idade. O que podemos aprender com a Vovó Gamer sobre como manter o espírito jovem e a mente ativa com o passar dos anos? Vamos celebrar a alegria dos jogos entre gerações. Você sabia que a Índia é líder na produção de filmes? Todo ano, a indústria cinematográfica indiana, famosa por suas histórias vibrantes e músicas animadas, lança mais de 1000 filmes. Isso é mais do que qualquer outro país no mundo. Essa indústria fascinante, muitas vezes chamada de Bollywood, produz filmes em várias línguas, sendo as mais comuns o Hindi, o Tamil e o Telugu. O encanto do cinema indiano não está apenas na quantidade de filmes, mas também na cultura única e nas ricas tradições que influenciam essas histórias. Muitos filmes indianos exploram temas de amor, família e questões sociais, enquanto entretêm o público com danças coloridas e músicas marcantes. Cidades como Mumbai são o coração dessa indústria pulsante, onde atores e diretores iniciantes trabalham arduamente para realizar seus sonhos. Com um enorme público tanto na Índia quanto fora dela, a indústria cinematográfica indiana continua a quebrar recordes e expandir os limites criativos. Não é incrível como um único país pode ter tanta influência no mundo do cinema? E se plantar árvores puder causar alergia? Designers de paisagens urbanos costumam preferir plantar apenas árvores masculinas para manter a ordem em parques e ruas, o que alguns chamam de sexismo botânico. A principal razão para essa escolha é que as árvores masculinas não produzem sementes ou frutos, o que significa menos sujeira e bagunça. No entanto, essa decisão tem uma desvantagem inesperada. Pode aumentar a quantidade de pólen no ar. Árvores masculinas liberam muito pólen durante a reprodução, e com menos árvores femininas, o pólen pode se concentrar, causando um aumento acentuado na alergia sazonal para muitas pessoas. Isso significa que, embora nossos parques possam parecer mais limpos, nossos seios podem se sentir muito pior. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando um parque limpo, lembre-se do preço oculto que pode fazer algumas pessoas espirrarem mais do que o normal. Por séculos, essa criatura misteriosa parecia mais uma lenda do que uma realidade. No entanto, em 2012, cientistas fizeram uma descoberta revolucionária ao filmar o lula gigante em seu habitat natural pela primeira vez. Esse enorme habitante dos oceanos pode crescer até impressionantes 13 metros, tornando-se um dos maiores invertebrados da Terra. Com seu tamanho e corpo esguio, o lula gigante chama nossa atenção. Mas há mais nesse animal do que apenas seu tamanho. Acredita-se que ele habite grandes profundidades e enfrente cachalotes em batalhas ferozes, deixando marcas características na pele deles, parecidas com marcas redondas de suas poderosas ventosas. Essas interações revelam um dramático mundo subaquático que alimenta nossa fascinação por esses gigantes esquivos. Talvez ainda haja muito mais para descobrir sobre eles. E se eu te contar sobre as majestosas Montanhas Rochosas? Essa incrível cadeia de montanhas se estende do Canadá até o Novo México e é famosa por seus picos impressionantes, que ultrapassam 4.000 metros de altura. As Montanhas Rochosas não são apenas um espetáculo, mas também um verdadeiro paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. Aqui você pode caminhar por trilhas emocionantes ou esquiar em encostas íngremes, aproveitando algumas das paisagens mais bonitas do planeta. Um dos lugares mais notáveis é o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, onde vivem diversas espécies de animais e plantas selvagens. Você pode ver cervos pastando tranquilamente nos campos ou ouvir o canto de pássaros coloridos durante sua caminhada. Os diversos ecossistemas do parque são uma verdadeira joia para os amantes da natureza, ressaltando a importância da preservação dessas terras majestosas. Não importa se você está em busca de aventura ou quer apenas relaxar na natureza, as Montanhas Rochosas têm algo especial para todos.
Você já se perguntou como os traços são transmitidos? Gregor Mendel, um monge e matemático austríaco, fez descobertas revolucionárias sobre a hereditariedade no século XIX. Ao realizar experimentos cuidadosos com ervilhas, ele identificou princípios que explicam como os traços são passados de geração para geração. Ao cruzar diferentes variedades dessas plantas, Mendel determinou os alelos dominantes e recessivos, essencialmente versões dos genes que controlam características como cor e altura. Por exemplo, ele descobriu que um alelo dominante pode ocultar a presença de um recessivo, resultando em certos resultados na prole das plantas. Seu trabalho lançou as bases da genética moderna, mudando nossa compreensão da biologia e abrindo caminho para futuras pesquisas. Hoje, os princípios de Mendel são fundamentais em áreas como agricultura e medicina, ajudando-nos a entender tudo, desde a seleção de plantas até doenças genéticas. Como as observações de um simples monge mudaram o mundo da ciência. Crie sua própria fragrância com a máquina de perfumes japonesa. Esta máquina inovadora permite que qualquer pessoa misture diferentes essências, possibilitando a criação de um perfume verdadeiramente pessoal. Imagine entrar em uma loja onde você pode misturar seus aromas favoritos na sua frente. A máquina de perfumes oferece uma experiência que é não apenas agradável, mas também memorável, em apenas alguns minutos. Ao escolher entre uma ampla variedade de essências, os usuários podem experimentar notas florais, toques picantes ou explosões cítricas frescas. Cada combinação pode evocar diferentes emoções ou lembranças, tornando cada novo perfume uma criação única. A paixão japonesa por tecnologia e personalização se reflete nesta máquina, que traz a antiga arte da perfumaria para os dias atuais. Perfeita como presente ou para autoexpressão, a máquina de perfumes adiciona um toque interessante à nossa percepção de fragrâncias. Então, da próxima vez que você estiver no Japão, por que não tentar criar um perfume personalizado que reflita sua essência única? Você tem coragem de atravessar a ponte mais perigosa do mundo? A ponte suspensa Hussaini, no Paquistão, está a 2.600 metros de altura e atrai aventureiros e viajantes curiosos. Esta impressionante ponte cruza o Lago Borat, mas não se deixe enganar pela vista bonita. As tábuas estreitas e cordas tornam a travessia um verdadeiro desafio para os mais sensíveis. Muitas tábuas estão faltando, criando lacunas que representam um desafio até para os mais corajosos. Cada passo na ponte pode parecer uma montanha-russa devido ao seu balanço e tremor. Os moradores estão acostumados com essa travessia arriscada, mas para muitos turistas é um teste de coragem. A experiência é linda, mas assustadora, mostrando a grandiosidade da natureza e fazendo você pensar duas vezes antes de cada passo. Você está pronto para arriscar por uma aventura inesquecível? Acredite ou não, Bantu está ligado à antiga mitologia irlandesa. A origem da palavra Bantu revela uma conexão surpreendente com a cultura irlandesa, significando mulher do mundo das fadas. No folclore irlandês, as Banshees são espíritos fascinantes associados à morte. Quando uivavam, isso era visto como um aviso de morte iminente. Essas criaturas etéreas servem como um lembrete sombrio de como o mundo espiritual pode se entrelaçar com nossas vidas. O conceito de Banshee destaca o profundo respeito pelo místico e pelo desconhecido na mitologia irlandesa. Curiosamente, embora Bantu se refira a um grupo de mais de 500 línguas relacionadas faladas na África e também as comunidades que falam essas línguas, sua conexão com a antiga Irlanda enfatiza as maneiras fascinantes pelas quais a linguagem pode evoluir e transportar significados entre culturas. Essa interseção entre o legado africano e irlandês nos lembra que histórias e palavras têm o poder de nos conectar, superando tempo e geografia. Não é incrível como tanta história pode estar contida em uma única palavra? Você sabia que as gotas de chuva podem se mover como um carro? Na verdade, a velocidade média das gotas de chuva é impressionante, 9 a 10 metros por segundo, o que equivale a cerca de 22 milhas por hora. Essa velocidade pode parecer lenta em comparação com um carro, mas para algo tão frágil como uma gota de água, é bem rápida. Quando chove forte, essas pequenas gotas batem nas superfícies, criando aquele som característico que associamos a uma tempestade. Já pensou por que a chuva parece refrescante? Quando as gotas caem, elas podem resfriar o ar, trazendo alívio em dias quentes. O tamanho das gotas também importa. Gotas maiores podem cair mais rápido, enquanto as menores descem lentamente. Na próxima vez que você sentir a chuva na pele, pense na velocidade com que essas gotas vêm até você.
É incrível como algo tão simples pode se mover tão rápido. Você sabia que Leif Erikson foi o primeiro a chegar à América do Norte? Mais de 1000 anos atrás, o viking explorador Leif Erikson fez uma incrível viagem pelo Oceano Atlântico e desembarcou na América do Norte por volta do ano 1000 de Cristo, muito antes da famosa viagem de Cristóvão Colombo. Erikson chegou à atual Terra Nova, no Canadá, onde ele e sua equipe fundaram um assentamento chamado Vinland. Eles deram esse nome em homenagem às vinhas selvagens que cresciam na região, indicando que era um lugar fértil e verde. Essa descoberta antiga mostra as incríveis habilidades marítimas dos vikings, que atravessavam vastos oceanos sem tecnologia moderna. A exploração de Erikson ocorreu quase 500 anos antes da chegada de Colombo e destaca a contribuição significativa dos vikings na história das explorações. Embora as histórias sobre Colombo muitas vezes ofusquem essas viagens anteriores, é importante reconhecer a influência da viagem de Erikson, que abriu caminho para futuras explorações e ampliou os horizontes do conhecimento sobre o mundo na época. Não é incrível como a história às vezes esconde histórias tão incríveis? Você sabia que o rosa já foi considerado para meninos? Isso pode parecer surpreendente hoje, mas no início do século XX, as cores tinham significados completamente diferentes. De acordo com um artigo de 1918, o rosa era visto como uma cor vibrante e forte, tornando-se a escolha ideal para meninos. Era considerado um símbolo de força e masculinidade. Por outro lado, o azul era visto como delicado e refinado, frequentemente associado a meninas. Essa codificação de cores não era apenas uma moda. Refletia as normas sociais e as expectativas de gênero da época. Nos anos seguintes, tudo mudou. Na metade do século XX, o marketing e as mudanças culturais transformaram o rosa em um símbolo de feminilidade, enquanto o azul se tornou o padrão para meninos. Hoje, frequentemente associamos essas cores a gêneros de maneira completamente diferente do que era antes. Essa transformação mostra como a percepção pública pode mudar e levanta questões interessantes sobre como percebemos cores e gênero atualmente. Então, como essas cores trocaram de lugar e o que isso diz sobre nós? Você sabia que 1 em cada 3 gatos ignora a erva dos gatos? É verdade. Cerca de 33% dos nossos amigos peludos não reagem geneticamente à erva dos gatos, uma planta que enlouquece muitos gatos. O ingrediente mágico na erva dos gatos é uma substância chamada nepatalactona, que pode deixar os gatos sensíveis muito animados. Quando eles a cheiram, a reação deles é pura alegria, rolar, ronronar e pular de felicidade. Mas aqui vai uma curiosidade. Gatinhos não mostram essa reação até que tenham alguns meses de vida. Isso significa que, se você tem um pequeno bolinho brincalhão, pode ser que ele precise de um tempinho a mais para sentir as maravilhas da erva dos gatos. Para os gatos que reagem, a erva dos gatos proporciona horas de diversão e estímulo, transformando até os mais preguiçosos em acrobatas brincalhões. É incrível como a genética influencia o comportamento dos nossos pets. E saber que nem todos os gatos podem aproveitar essa erva torna tudo ainda mais especial para aqueles que podem. Um fato interessante sobre a aorta. A aorta é a maior artéria do corpo humano e é quase tão grossa quanto uma mangueira de jardim. Esse impressionante vaso sanguíneo começa no ventrículo esquerdo do coração e funciona como uma superestrada para o sangue rico em oxigênio, levando-o a cada parte do seu corpo. Imagine como seu coração bombeia o sangue, e a aorta é o primeiro grande caminho que ele percorre. A partir daí, ela se ramifica em artérias menores que chegam aos órgãos, músculos e tecidos, fornecendo o oxigênio necessário para seu funcionamento. Sem a aorta, nossos corpos não conseguiriam funcionar tão bem, e até mesmo tarefas simples se tornariam impossíveis. Essa artéria vital não é apenas impressionante em tamanho, ela desempenha um papel fundamental na manutenção da nossa saúde. Então, da próxima vez que você sentir seu coração batendo, lembre-se do trabalho importante que sua aorta faz para que você possa se mover. Muitos não sabem, mas os salares são surpreendentes. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior salar do mundo, cobrindo mais de 10.000 km². Essa vasta área é não apenas linda, mas também cria um efeito espelhado incrível durante a chuva, refletindo as nuvens e dando a impressão de um mundo aquático místico. Mas sob essa superfície brilhante, há um mistério fascinante. O Salar de Uyuni contém cerca de 70% das reservas de lítio do planeta, um metal essencial para a produção de baterias de íon de lítio, usadas em smartphones e carros elétricos.
Com o aumento da demanda por energia sustentável, esse salar terá um papel fundamental no nosso futuro. Sua ecossistema única e recursos abundantes fazem dele uma maravilha natural que vale a pena explorar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre lítio, lembre-se do mágico Salar de Uyuni. Quais outras surpresas a natureza nos reservou? Você sabia que Frank Zappa tem um filho chamado Dweezil? Quando Dweezil nasceu, a enfermeira ficou tão surpresa que se recusou a registrar o nome. Isso levou a situações engraçadas, onde Zappa sugeriu vários outros nomes de músicos para registrar seu filho oficialmente. Alguns desses nomes inusitados mostravam o amor de Zappa pela música e pela arte. No entanto, com apenas 5 anos, Dweezil deixou claro que queria que seu nome único estivesse na certidão de nascimento. Com o apoio dos pais, eles solicitaram a mudança de nome. Agora, Dweezil não só se orgulha do seu nome, mas também segue os passos do pai, tornando-se um músico talentoso. Não é incrível como um nome pode contar a história de uma pessoa e de sua família? E se eu disser que o entretenimento visual mudou para sempre? Um evento importante aconteceu na história do entretenimento visual: a regulação de conflitos por meio de contratos focados na paz, ciência e cooperação internacional. Essa mudança começou em meados do século XX, quando os países perceberam o poder do cinema e da televisão em influenciar a opinião pública e as relações internacionais. Ao estabelecer contratos que priorizavam imagens pacíficas e o progresso científico, os criadores buscaram promover o espírito de cooperação em vez de conflito. Essa abordagem não apenas transformou a forma de contar histórias, mas também a percepção das diferentes culturas pelo público. Por exemplo, os filmes começaram a mostrar esforços conjuntos em projetos científicos, destacando problemas e conquistas comuns da humanidade. Esse período transformador abriu caminho para documentários e dramas que inspiram os espectadores a lutar pela paz e pelo entendimento. O legado dessas regulações pode ser visto até hoje. Como o entretenimento molda nosso mundo agora? Você já viu o colorido pardal gold? Essa ave exótica originária da Austrália é uma verdadeira obra de arte com suas penas vibrantes que parecem pintadas à mão. Combinando azul, laranja e verde, os pardais gold não só encantam os olhos, mas também desempenham um papel importante em seu ecossistema. Essas pequenas aves vivem nas savanas tropicais do norte da Austrália, onde buscam sementes e insetos. Suas cores brilhantes não servem apenas para a beleza. Os machos usam seu lindo plumagem para atrair as fêmeas e mostrar sua saúde e vitalidade. Infelizmente, devido à perda de habitat e mudanças ambientais, sua população diminuiu drasticamente nos últimos anos. Atualmente, há esforços para proteger essas criaturas magníficas e seus habitats. Amantes de aves e da natureza são atraídos por suas cores vibrantes e personalidades encantadoras. Se você algum dia estiver na Austrália, preste atenção a essas joias aladas. Elas podem iluminar seu dia com sua aparência impressionante e suas travessuras animadas. Você sabia que o espaço é incrivelmente frio? A temperatura média no espaço é de cerca de 454,75 graus Fahrenheit, muito próximo do que os cientistas chamam de zero absoluto. O zero absoluto, definido como 0 Kelvin ou 273,15 graus Celsius, é um ponto teórico onde todo movimento molecular para. Imagine um lugar tão frio que desafia nossa compreensão de temperatura. Esse ambiente gelado existe em um vasto vazio, além do nosso planeta, onde há muito pouca matéria e, portanto, quase nenhum calor. A temperatura no espaço não é a mesma em todos os lugares, já que áreas próximas a estrelas ou outros corpos celestes podem ser mais quentes, mas o vazio geral do espaço resulta em um frio extremo. Esse contraste brusco de temperaturas levanta questões fascinantes sobre como a vida pode existir além da Terra. Cientistas estão estudando essas condições, explorando a possibilidade de vida em outros planetas e luas, como Europa ou Titã, que podem esconder calor sob suas superfícies geladas. Não é incrível pensar que, enquanto trememos do frio do inverno, o espaço é muito mais frio? É verdade que o climitossauro pode viver mais de 100 anos? Com certeza. O climitossauro é uma lagarta incrível que vive na Austrália e na Nova Guiné, famosa por sua membrana colorida no pescoço. Essa membrana não é apenas para enfeitar. A lagarta pode abri-la para parecer assustadora diante dos predadores. Curiosamente, ela é parente distante das iguanas, mas tem uma aparência realmente única que inspirou a criação de muitas criaturas de filmes. Você consegue imaginar um mundo fantástico cheio dessas lagartas vibrantes?
Na natureza, sua vida costuma ser mais curta, mas em cativeiro, alguns climitossauros são conhecidos por viverem mais de um século. Isso os torna não apenas notáveis por sua aparência brilhante, mas também companheiros de longo prazo para donos dedicados. Cuidar de uma criatura tão incrível pode ser muito gratificante. Quem não gostaria de ter uma lagarta que pode fazer parte de sua vida por décadas? É verdade que Sigurd enfrentou um destino irônico. A rivalidade do chefe viking. Sigurd com Miles Backtooth é cheia de ironia. Sigurd traiu Miles durante seu duelo, aparecendo com 80 homens em vez dos 40 combinados. Embora tenha se declarado vencedor e parecesse um triunfador, a batalha tomou um rumo inesperado. Em um acontecimento quase mítico, a cabeça decapitada de Miles acidentalmente atingiu a perna de Sigurd. Esse estranho incidente resultou em uma lesão grave, que acabou causando uma infecção fatal. A história de Sigurd é um poderoso lembrete de como as guerras vikings podiam ser imprevisíveis e caóticas, onde até mesmo o vencedor poderia se tornar uma vítima de circunstâncias imprevistas. A saga de Sigurd e Miles não só destaca a brutalidade de sua luta, mas também serve como uma lição sobre a imprevisibilidade da própria vida. A calor realmente pode diminuir seu apetite. Estudos mostram que em altas temperaturas, as pessoas costumam sentir menos fome. Isso acontece porque nossos corpos tentam se manter frescos quando a temperatura sobe. Em vez de gastar energia na digestão, nossos sistemas se concentram em manter uma temperatura confortável, o que pode reduzir a sensação de fome. Em climas quentes, nossos corpos estão ocupados, suando e regulando o calor interno, por isso podemos não ter vontade de comer. Além disso, muitas pessoas preferem pratos leves no verão, optando por saladas refrescantes e frutas em vez de comidas pesadas. A hidratação também é importante. Quando bebemos mais água para lidar com o calor, nossos estômagos podem se sentir mais cheios, enviando sinais ao cérebro de que não precisamos comer tanto. Então, da próxima vez que você perceber que seu apetite diminui em um dia quente, lembre-se de que a calor está trabalhando mais do que você imagina para mantê-lo fresco.